favor, vamos ficar de pés. A majestade e o poder de Deus. Todos leiam, tá? Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo e a espada e a guerra. Os que são usados de coração foram despojados, dormiram o seu sono, e nenhum dos homens de força achou as próprias mãos. Tu és terrível, e quem subsistirá à tua vista se tirares? Quando Deus se levantou para julgar, para livrar a todos os mansos da terra, fazei votos e pagai ao Senhor, vosso Deus. Tragam presentes os que estão em redor dele, aquele que é tremendo, todos. Ele ceifará o espírito dos príncipes, é tremendo para com os reis da terra. Que Deus abençoe a sua santa palavra. Também com ela abençoa as nossas vidas. Amém? Assentar, irmãos, por um momento. Esse versículo 9, ele disse: quando Deus se levantou para julgar, para livrar a todos os mansos da terra. Agora, nós sabemos que ele está hoje assentado no seu trono. Bem, não no seu trono, mas no trono do Pai. Ele disse estas palavras: assim como eu venci e assentei no trono de meu Pai, aqueles que vencer também se assentará comigo no meu trono naquele dia. Hoje ele está no trono do Pai, porque na verdade ele não está como um juiz para julgar. Ele está como um sumo sacerdote, um advogado, se colocando no lugar do réu e praticamente defendendo aqueles que precisam da sua defesa. Aqueles que cuidam de se preocupar com ele. Deus se preocupa com essas pessoas. Isto é verdade. Ele gasta-se o seu tempo a favor delas. Advogaciam a causa delas. Não só espiritualmente, também fisicamente. Deus livra aquele que é seu de qualquer coisa das mãos dos seus inimigos.
aqui na terra. Isto é verdade. Por isso que às vezes você não é julgado pelo ímpio aqui na terra. Uma pessoa que é cristão, ou se chama cristão, e leva outro cristão a juízos aqui na terra, ele não é um cristão. Ele faz a vez de um cristão. O cristão não faz isso. O cristão, ele traz as suas pequenas causas e as suas causas a Deus. É Deus que julga aquelas causas. Se preciso for, ele até mesmo se dá perda daquele direito que lhe pertence, para não danificar ou causar dano ao outro. Isso é verdade. Agora, quando você vê entre nós, irmãos, levando o irmão a juiz, lá fora os ímpios, ele não é um bom irmão. Ele não é um bom irmão de confiança. De jeito nenhum. É o que disse a Bíblia, né? Eu estava pensando, você tem que ler a palavra de Deus e você tem que obedecer. Você tem que pôr em prática aquilo que você leu. Não é mesmo? Porque se você toma Deus em sua palavra, lendo, e não põe em prática, então, você não é um crente. Você não é um cristão. Não é mesmo? Parece que você tem uma aparência de crente. E nós não somos conhecidos como verdadeiros cristãos, irmãos, pela aparência. Nós somos conhecidos através de uma vida vivida. Essa vida vivida é que nos mostra quem é que nós somos. Não é mesmo? Porque se eu tenho uma mensagem, está nas minhas mãos, eu leio esta mensagem e vejo que essa mensagem está mostrando para mim, não tenho outra alternativa para mim no mundo e nem nos céus, se não for as mensagens. Essa mensagem é a Bíblia revelada. Para mim não me importa quanto levanta qualquer doutor em divindade, qualquer teólogo, qualquer homem religioso que pode tomar essa mensagem ou esta Bíblia e colocar ela em uma área, em uma profundidade muito maior do que o irmão Branham colocou, por meio do seu próprio conhecimento científico e intelectual. Para mim não me importa. Não tem valor. Para mim não tem valor. Por isso que eu não paro para ficar ouvir esses homens pregar. Esses homens falar. Porque não me edifica. O que me edifica é a mensagem. A mensagem, ela é dada por amor divino. É por revelação. Qualquer outra pregação que não veio pelo caminho correto, ela é errada. Por mais que pareça ser certa. Você entende? Duas coisas que nos mantêm, que nos assegura corretamente. Primeira, uma pessoa que tem o Espírito Santo nela, Deus tem rompido na sua vida as 3 etapas perfeitamente: justificação,
santificação e o batismo do Espírito. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, que quando uma pessoa ela está dentro desse lugar e veio por esse caminho correto, ela não julga ninguém pela aparência. Ela não julga ninguém pelas falhas, pelas fraquezas humanas. Mas o contrário, ela olha aquelas pessoas por meio do sangue. O sangue de Deus. E o Espírito Santo na vida dela não leva ela a dividir com ninguém. Que na verdade crê nesta mensagem profética. Vive esta mensagem. Porque na verdade o viver da mensagem não está somente no exterior, mas muito mais em profundidade no interior. O interior, ele governa o exterior em muitas coisas, não em todas, mas em muitas. Porque em verdade nós não podemos se tornarmos 100% aqui nesse corpo, agir nesse homem de fora 100% como age no de dentro. Não podemos. Mas tem uma coisa: o de dentro não deixa o de fora dominar. Não permitem. Dominar, eu quero dizer, não é no sentido, não é no sentido de você não sofrer danos ou sofrer prejuízo. Eu digo dominar é no sentido de você cair em dependência desse homem exterior e fazer o que ele quer que você faça. Isso é verdade. O homem interior, ele domina nessa parte o homem exterior. Você já imaginou, irmãos, se nós tivéssemos o Espírito Santo vivendo nas nossas vidas, e esse Espírito Santo que vive nas nossas vidas deixar nós cobiçar, desejar as coisas mundanas e erradas e praticar aquilo? Eu lhes perguntaria, que tipo de Espírito Santo seria esse? E fazer aquilo que não deve fazer? Não, não. O Espírito Santo nas nossas vidas, ele não permite essas coisas acontecer. Ele não permite. Ele não deixa, ele não impede que você seja tentado. Sofrer paixão, sofrer tentação, mas ser vencido por ela, ele não permite. De jeito nenhum. Então, agora, quando nós podemos ver tudo através do sangue, as minhas falhas, as suas falhas, não me dividem e nem tampouco causa uma separação entre você e eu. Porque eu sei que você é correto. E Deus te vê correto.
Você não se enredou com nada espiritualmente falando. Há doutrinas erradas. Você tem fraquezas. Você tem falhas. E nós somos supostos a relevar as falhas e as fraquezas uns dos outros. Isso é fraquezas e falhas humanas, não erros doutrinários. Isso aí não. Agora, falhas sim. Você está confinado dentro de um corpo humano. Você está confinado dentro de um corpo do pecado. E coisas erradas que às vezes sucedem fisicamente falando, isso está acontecendo fora do seu corpo. Você entendeu? Como disse Paulo, que há pecado que é no corpo e há pecado que é fora do corpo. Quando se trata a respeito das coisas de Deus e fala pecado no corpo, é no corpo de Cristo. Fornicários, prostituição, adultério espiritual. Agora, quando se trata fora do corpo, é no corpo físico, que é carnal. Você não pecou por semente, você pecou por praticar alguma coisa física, natural. Agora, quando uma pessoa peca por semente, aí é diferente. Porque ele simplesmente está produzindo o seu fruto, que ele está possuído por aquela semente que é natureza, que é a vida que está dentro da semente. Por mais que aquela semente, ela vai ainda passando pelo ciclo da germinação, do ciclo do crescimento, do ciclo da florescência, mas quando ela chega a produzir, ela tem que produzir o que ela é. Enquanto ela está nessa fase, ela ainda pode se manufaturar e fabricar. Mas quando ela chega na hora da produzir os frutos, não. Joio produz joio, trigo produz trigo. Isto é verdade. Por que que Judas conseguiu faturar uma vida de cristão até pertinho do Pentecoste? E depois não conseguiu chegar lá? Porque, na verdade, ele não era um filho de Deus por semente. Ele não era. E nós vamos observar que ele alcançou um ministério, como Pedro alcançou. Tiago, João, Paulo, Mateus, teve um ministério. Mas ele não era um filho de semente. Ele não era uma semente eleita de Deus. Ele não era um predestinado de Deus. Enquanto a chuva e o sol estavam caindo naquela semente, o abençoando, ela estava indo em ordem. Mas quando chegou na hora de ela chegar a produzir o fruto, para a colheita, ela teve que produzir a espécie de semente que ela possuía. Não teve jeito mais de manufaturar, de fabricar. Aí ele traiu Jesus por 30 peças de prata. Jesus voluntariamente era a verdadeira semente, era o trigo primícia, né? Voluntariamente ele deu a sua vida pelos pecadores, derramou o seu sangue, o redimiu, e voluntariamente voltou na forma do Espírito Santo e habitou na igreja. Então ali houve quantas cruzes naquele dia? Quantos sabe? 4. Houve 4 cruzes. Houve a dos 2 ladrões, a de Jesus e a de Judas. E Judas, aquele espírito que estava nele,
depois do Pentecoste, voltou na falsa vinha. E o de Jesus voltou em Pentecoste na sua verdadeira semente, eleita, para produzir os mesmos frutos que Jesus produziu. Aleluia. Se todas as pessoas pudessem ler a Bíblia entre linhas, a mensagem por revelação divina, por amor divino, é como disse o irmão Branham, mal ele esperaria que essas portas se abriam para ter companheirismo com a palavra aqui dentro. Mas eles não lêem. Eles lêem segundo as suas próprias necessidades. E faz da palavra de Deus descer o nível deles, e não eles subir ao nível da palavra. Como que se a palavra é obrigado a atender os seus próprios anseios carnais, os seus próprios desejos mundanos. Como que se Deus tem que cortar a sua própria vestimenta para caber em você. Quer dizer, fazer a sua vontade carnal. Não. Somos nós que temos que diminuirmos para entrarmos na palavra de Deus, para que o manto dele encaixa perfeitamente em nossas vidas. Aleluia. Isso implica se sacrificar os meus direitos, para não sacrificar os de Deus. Eu preciso dele, ele não precisa de mim. Mas ele precisa de mim. Mas eu preciso dele. Sou necessitado dele. Sou um dependente dele. Eu careço dele 24 horas. Aleluia. Eu não consigo ficar na cama uma hora dessa, num culto desse. Deitado. Eu não consigo ficar em casa assistindo uma internet. Para mim é uma falta do Espírito Santo na vida desse homem e dessa mulher. Porque eu creio no que o profeta disse, é uma palavra profética. É que o Espírito Santo estava falando. Eu não posso me sentir descansado nesta vida, até o ponto de se tornar assim tão vagaroso quanto as coisas de Deus. Quando o Espírito Santo habita em seu ser, Ele está te julgando hoje para não ser julgado naquele dia. Não é mesmo? Então o Espírito Santo na vida de um crente, irmãos, leva ele até perder danos. Sofrer danos. Para não causar danos a outros. Quanto mais você sacrificar o que é de Deus por causa dos seus. Deixa eu ver o que disse São Paulo aqui. Ele disse a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 1, ele disse assim: ouça algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Começa por aqui. Começa por aqui. Agora, é claro, eu sei que um verdadeiro cristão, ele não dá prejuízo para ninguém. Ele não dá. Um verdadeiro cristão, ele tem o temor de Deus na vida dele. Se ele faz um trato com você,
ele cumpre o trato. Se ele não puder cumprir no trato no dia marcado, ele vai lá e te avisa. Hoje nós temos telefone. Ó, irmão, você me aguenta mais, aí eu estou aqui pronto para te fazer cumprir o trato, mas não deu certo. Isso é no natural e no espiritual. Muito mais ainda. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? E eu amo essas coisas. Você ama? Isto é verdade. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Isso é verdade. Quantos anjos que estão reservados na corrente do julgamento por não honrar a sua dignidade. Perdeu o seu direito. Ele vai ser julgado naquele dia. Isto é verdade. Isso é a Bíblia que diz assim. E eu lhes pergunto, quem é o anjo? O anjo é um servo, o anjo é um anjo. Você é um filho. Você é uma filha de Deus. Por isso que Jesus disse, porque sois filhos, eu vos chamo os amigos. E não servo. Ele diz, porque o servo não fica em casa para sempre no seu Senhor. Mas o filho, sim. Por isso, tudo que eu aprendi de meu pai, ele diz, eu vos ensinarei. Ele não faz isso para servo, ele faz para filhos e filhas. Oh, como esse filho ama isto. Aleluia. Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiveres negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja, para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, pastor, mestre, não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas, ó irmão, vai a juízo com o irmão, isso perante infiéis. Não estou dizendo que isso está acontecendo no nosso meio, eu estou falando porque é a linha que eu estou falando. É a linha que eu estou falando, porque isso vem, você pega essa linha e isso vem e você vai soltando, de acordo como vem. Então, é uma coisa, e pode servir para uma previsão. Isso serve para todos nós, correto? Agora, nós temos que aprender isto e sabermos que nós somos cristãos. E que nós somos um povo peculiar, especial, zelosos de boas obras. Amém? Somos dirigidos não pelo homem, mas pela palavra. Fique sabendo, Deus não vai fazer nada que não for de acordo com a sua vontade. A vontade de Deus é a sua palavra. E eu digo a vocês, eu gosto de examinar a palavra. Se não estiver de acordo com a palavra, irmãos, eu não faço aquilo. Se eu tiver um ressentimento quanto àquilo dali, eu não faço.
Você entende? Eu estou suposto a fazer o que Deus mandar fazer. Até que eu não chego a este lugar, às vezes eu posso até falar para você que faz. Mas se Deus vem e diz não faz, eu não faço. Eu não tenho remorso de dizer para você depois, sabe, irmão, eu não posso fazer isso. Não tenho. Mas se ele permanecer e não me dizer nada, eu faço. É para isto que é nos dado o Espírito Santo. É para poder diferenciarmos o certo do errado. Você sabe, um rapaz sabe, uma moça sabe, um homem casado sabe, uma mulher casada sabe como deve se fazer, como deve se comportar como crentes, cristãos da palavra. Não deve atuar e se comportar. Tem coisas que você faz uma vez, ainda que você arrepende, você leva ela para a sepultura. E aquilo vai lhe causar danos aqui, não lá do outro lado, mas aqui. Vai lhe cortar privilégios, vai lhe cortar coisas que você não pode participar com os outros que evitou de fazer determinadas coisas. Você entendeu o que eu digo? Isto é a verdade. E é por isso que às vezes nem todos os casos são iguais. Um tem uma resposta, o outro tem a outra. Um tem uma maneira, outro tem a outra. Por quê? Exatamente aí. Mas eu fui perdoado? Sim, você foi perdoado. Deus jogou debaixo do sangue. Você é um filho, é uma filha de Deus, é um eleito, vai para a eternidade. Você entendeu? Foi como Efraim e Dan. Deus cortou eles debaixo do céu das tribos. Mas não cortou nos céus. Entenderam? Isto é a verdade. Vamos lá então, com as nossas cabeças inclinadas sobre o som somente crer, vamos receber a mensagem desta manhã. Graças a Deus. Deus tem nos abençoado mais uma vez, continuará nos abençoando. Nós vamos se pôr de pé, por favor. Vamos ler as Escrituras. Ela fica em Isaías 43. O livro de Isaías, capítulo 43. Mas agora, assim diz o Senhor que te que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate,
a Etiópia e Seba por ti, e enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. E eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o ocidente, e te ajuntarei desde o ocidente. Trarei a tua semente desde o oriente, e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra. Senhor Deus, abençoe a tua palavra, e ela seja para nós o pão, a água, o alimento, para que assim possamos nos sentir fortificados, até o ponto de rejeitar as fábulas, os prazeres mundanos, a vaidade e as eustias. É no teu nome que o agradecemos, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Podeis se assentar, irmãos, por favor? Eu estava meditando nestas palavras e vendo quão bonita, quão lindo, quão bela são estas palavras de Deus. Palavras de vida. Palavras de vida que Deus dá a seus filhos. Isso deve nos trazer não só como um ânimo, mas também como uma verdadeira edificação de nossas almas. Por quê? Você diz assim, mas isso não está falando a respeito de Israel? Deus está falando a respeito de Israel. Israel, tanto no natural como no espiritual. Isto é a verdade. Ele direcionou estas palavras a seus filhos. A seus filhos. E nós vamos observar isto. Que ele, dizendo estas palavras, ele disse, eu não te deixarei. Eu estarei contigo todo o tempo. Se passardes pelas águas, não te submergirão. Se for lançado no fogo, nenhuma chama arderá sua pele. O que significa isso? Significa que cada filho de Deus está suposto a passar por sofrimentos, por tentações. Águas fala de quê? Mundo, povos, línguas, nação. Entende? E ele está dizendo, se você passar por meio de tudo isto, eles não vão conseguir te matar, não vão conseguir te destruir, porque eu estou contigo. Fogo, você sabe o que é o fogo? Fogo do mundo. Fogo representa tentação, paixão, desejos, prazeres momentâneos, carnais. Pode ver lá que o próprio Judas fala isso. Que nós devemos viver uma vida tão limpa e tão santa, até o ponto de podermos ter misericórdia e compadecer daqueles que estão com as suas roupas manchadas de fogo do mundo. Vejo. Então isso são prazeres. Nós já temos ouvido aqui e temos dito isto, que Deus, no Espírito, Ele não poderia sofrer paixão e nem tentação.
Ele não pode ser tentado no espírito e nem paixão. E mesmo nós, o homem, que ele fez a imagem dele, espírito, não poderia sofrer tentação e paixão. Então o que ele fez? Ele fez o homem do pó da terra. Físico. E colocou aquele espírito dentro do homem, fez dele, deu o sopro e fez alma vivente. Para que o homem pudesse ter paixão e tentação na carne. Agora, não esqueça que ele fez o homem à sua imagem. A imagem não é Deus. A imagem é a imagem de Deus. Ainda que ele fez o homem espírito, a imagem dele. Ele no espírito não poderia cair, então ele fez o homem físico, carne. Para que então ele pudesse ter paixão na carne. Fogo, chama. Você sabe que o homem ele é considerado o quê? O animal, como? De sangue quente. Sangue quente. Um homem, ninguém deve brincar com um homem. O homem não é objeto de brincadeira. Quantos já leram na mensagem do Mombrana assim, dizendo assim, o homem, ele não é como um chiclete, para uma mulher ficar mascando ele, jogando de um lado e para o outro, jogando de um lado e pôr ele na boca. Vocês já viram ele falando isso? Ele já falou isso. Ele disse, um homem você deve respeitar, você deve considerar, porque o homem, ele é um homem de sangue quente. Ele tem paixão, ele tem tentação. Deus, ele sendo espírito, ele teve que entrar o quê? Na imagem do homem. E da imagem do homem, ele entrou no homem. Ele entrou no homem, fez-se homem, para sofrer as tentações do homem. As paixões do homem. Para mostrar para o seu adversário que ele não vence ele só sendo espírito, não. Ele vence ele feito carne também. Aleluia. Porque o homem caiu. Adão caiu. Adão não era Deus. Adão não era o Elohim. Adão, ele era simplesmente a imagem de um verdadeiro Deus que se fez carne homem. A imagem de um animal carnal, um animal físico, do macaco, do urso. Então, Deus entrou e desceu a imagem do homem, e da imagem do homem ele fez-se homem. Vocês captaram isso? E aí então ele veio sofrer tudo que o homem não pôde suportar, não pôde passar, não pôde vencer. Ele veio e sofreu e passou sem pecado. Para quê? Para trazer de volta o homem ao seu redil. Bom, mas a verdade do assunto é esta, que quando Deus traz esse homem, redime esse homem, como ele disse a Jacó, eu te remi. Eu te remi. Então ele não está se tratando diretamente ao físico, ele está se tratando diretamente ao espírito. Então não é o homem carnal, o Jacó físico, é o espiritual. Porque nenhum homem redime outro homem, o único que redime o homem é Deus. E Deus não redimiu a carne e o sangue, Deus redimiu o espírito, que foi feito à imagem, o diabo perverteu. Vocês entenderam? O diabo perverteu com a imagem
Qualquer imagem pode ser pervertida, mas agora eu quero ver perverter o original, que é Deus. Ele pôde cuspir no rosto de Jesus e fazer tudo o que quisesse, mas de Deus não. Antes que eles fizessem aquilo, Deus já tinha deixado Jesus há muito tempo, o Pai. Lá no Getsemane, lá eles amarraram. Quem era eles para chegar diante do Senhor Jesus Cristo com toda a plenitude do Pai nele? Eles caíam. Eles morreriam naquele momento. Mas lá o Pai deixou o Filho. E agora só foi o Filho, cordeiro, ovelha, profeta, entregue nas mãos do homem. A imagem. A imagem. Eles pintaram com a sua imagem. Fizeram tudo o que quiseram com a sua imagem. Por quê? Porque ele desceu a imagem do homem e fez-se homem. Para aquilo dali mesmo. Para dar a nós um exemplo. Como nós devemos ser. Como nós devemos fazer também. Depois que ele aplicou o plano de redenção e nos redimiu, e nos trouxe de volta, aí ele te redimiu. Esse homem de dentro, o Espírito, 100%. Mas o de fora não. O de fora nós estamos ainda no corpo do pecado. Os nossos olhos estão cegados por esse véu. O véu que é chamado natural. Carne, nos cega os nossos olhos para não ver o Espírito de Deus, os anjos de Deus ao nosso redor, ao torno do meu irmão, da minha irmã. Mas quando você é revelado, você sabe que Ele está ali. Ele está aqui. Você entende? E você respeita, você teme, você não respeita o seu irmão por ele ser seu irmão somente. Você respeita ele porque você sabe que há um anjo em torno dele, que ele é um filho e uma filha de Deus. Oh, quando nós podemos ver isso pelos olhos da fé, através desse homem interior. Eu duvido um homem fazer mal um ao outro, um rapaz fazer mal a uma moça fazer isto com o rapaz. Se é que ela tem isto por dentro, ele tem isso por dentro, não permitem, porque foi redimido 100%. Quando o diabo vem nesse homem de fora, que é essa imagem, e tenta perverter o de dentro vai encontrar com ele lá fora. E sai lá na porta, lá fora. E o que você quer, rapaz? Não me importa quem quer que seja. Seja ele irmão, seja ele irmão assim, né? Santo. Ou seja, aquele que está em processo. Seja lá quem for. O que você quer? Nós somos ensinados que somos cristãos. Nós não devemos agir assim. Nós não devemos atuar dessa maneira. Nós não devemos se comportar dessa forma. Nós somos filhos e filhas de Deus. Temos que respeitar, considerar, não a carne e o sangue, mas Deus que está dentro do meu irmão. O Papai do céu habita nele. O Papai do céu habita nela. Não é fazer tudo que a carne deseja, não. Os prazeres da carne, entrar no fogo. Ele disse aqui, ele disse, o fogo não te queimará. Eu estou contigo, eu não te deixarei. Eu não te deixarei, eu estou contigo. Coisa boa. Ele é batizado no nome de Jesus. Ele toma da ceia e lava os pés do santo, é? Agora eu quero saber se Jesus é
batizado nele. É isso que eu quero saber. Ter tentação e ser tentado é uma coisa, agora cair na tentação é outra. É outra. Ele disse: eu não deixarei, eu estou contigo. Eu te sustento com a minha mão, ou destra, quer dizer, poder, domínio, autoridade. É a verdade. Vejam bem, Josué falando aqui, o que ele disse para esse Josué? Esse Josué, ele representa esse espírito que nós temos. É isso que você tem por dentro, depois que você nasceu de novo, foi redimido, comprado com o sangue, santificado e limpo, aí ele te enche com o Josué espiritual. Veja o que o Josué faz. Essas são as palavras dele para Josué. Verso 6 até o 9 do primeiro capítulo de Josué. Esforça-te, esforça-te e tenha ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Aleluia, que coisa boa. O meu servo William Brana ordenou. É isso que nós devemos ser. Fazer tudo o que ele ordenou. O que ele disse, o meu servo Moisés, medite nisso, dia e noite. Aleluia. Por isso o irmão Brana fala, né? Fique com as mensagens. Ele está falando aqui para Josué também, fique com a mensagem. Vejam. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Essa mensagem era de Moisés, é do irmão Brana. Ele está dando a quem? Ao Josué. Quem é o Josué? É o irmão Brana? Não, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, Papai Deus, né? Papai Deus, quando ele queria educar os seus pequeninos, seus filhos, ele não foi um papa, ele não foi um arcebispo, ele não foi um presidente geral das assembleias, ele não arrumou eles para doutores. Você sabe o que ele arrumou? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Irmãos, você não fique, não pense não. Depois que você tem o conhecimento desta verdade, é revelado, Deus te coloca na palavra e você se torna rebelde, você pagará por aquilo. Você pagará por isto. Ainda que filhos eleitos, mas pagará aqui. Correto? Então ele disse: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não é aqui, é aqui na alma. Quando esse livro da lei está dentro do seu coração, você pode todas as coisas. Não existe nada que faz frente a você. Nada. É assim ou não é? Antes medita nele, dia e noite. Você está deitado, está meditando, está dormindo, está meditando, amanhece o dia meditando, todo momento meditando. Quando vem o diabo, você não tem trégua para ele.
Aleluia! Eu duvido das minhas dúvidas que um verdadeiro filho de Deus, o diabo tem jeito de segurar ele nas coisas erradas. Eu duvido. Não faz. E ele disse: medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. Tudo que nele está escrito, e fará prosperar o teu caminho. O caminho é a sua vida. Sua vida é o caminho. Fará prosperar a sua vida. Em quê? Em bens materiais? Não, espiritual. Eu estou muito preocupado com bens materiais. Eu estou preocupado com a minha vida próspera, como a de José, como a de nosso José Jesus. Para prosperar este caminho, em uma vida cristã, em uma vida espiritual, um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, um rapaz cheio do Espírito Santo, uma moça cheia do Espírito Santo, obediente. É isso que é prosperidade. Obediente. E então prudentemente te conduzirás. Ei, irmãos, prudentemente te conduzirás. Essa palavra prudência é aqui dentro da igreja, é nas praças, é nas ruas, é dentro dos lugares imundos, nojentos, que às vezes você é obrigado a entrar lá. Aleluia! É aquela prudência de Davi, aquela prudência de Gideão, é a prudência de Efésios capítulo 1. Ele disse que ele fez abundar para conosco com toda sabedoria e prudência. E o irmão Branham diz assim: ele não nos deu de colherzinha, não. Ele disse, ele jogou de pasada cheia para nós. Aleluia! Esse rapaz, essa moça, esse homem, essa mulher que é levado em qualquer coisinha já está se manchando, já está sendo vencido, vencida. Não pode ver a chama do fogo da carne incendiar. Ele já se sentia tudo. É abraço daqui, é abraço dali, é beijo de cá, é beijo de lá, e aquela coisa nojenta e imunda, incendiando com o fogo do mundo, com a paixão da carne. Quando o Espírito Santo está dentro de você, ele não permite isto acontecer. Você tem a prudência, é a verdade? Prudência, ele te conduzirás. Não tu mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aleluia! Ei, irmãos, isto é o assim diz o Senhor. Aí então, você sabe, né? Aquele ditado, o macaco, quando ele não pode comer a banana, diz que está podre. Assim, esse crente manufaturado, que não pode chegar a este lugar, isso é falso. É isso. Por quê? Ele não pode ter isto. Ele não pode chegar a isto. Então eu digo, a pior coisa para uma pessoa é ele poder ler a palavra de Deus e não poder ver isto. E viver essa vida tão bonita, tão linda e separada para sempre, sempre e
Não é porque eu quero, não é porque você quer, é porque o Espírito Santo quer que você seja aquilo. E você é, porque você não tem jeito de dominar-se a si mesmo. Deus te dominará. Aí você diz assim, puxa lá, vida, esse irmão não tem lutas, esse irmão não tem prova, esse irmão não tem nada disso. Tem sim, ele tem, só que Deus passa em todas. Aleluia, é a graça de Deus, é a sua misericórdia. Deus, além de Deus te enviar, Ele vai contigo. Ele não só te envia, mas Ele vai contigo também. Assim como Ele foi com Jesus, Ele é também com seus filhos. Jesus, Ele é o unigênito do Pai. Ele era e se fez o primogênito. E disse assim, papai, está vindo outros, com essa mesma procedência, com essa mesma força, com essa mesma autoridade, com essa mesma ousadia, essa mesma glória que o Senhor deu a nós lá na eternidade, antes que o mundo existisse. Senhor, faça isso manifesto a eles também. Essa mesma glória. Que glória é esta? É a glória de você ser um verdadeiro crente obediente, um vencedor. Quando chegam os momentos difíceis, isso entra em cena, como entrou em Jesus. Quando chega aquela hora que as nuvens negras, elas estão paradas por cima de você e parece que o sol não brilha mais. Aquilo dentro de você está falando, não, isso é só as nuvens, o sol está lá para lá de cima, brilhando naturalmente. O que eu devo fazer é, pela misericórdia de Deus, é afastar as nuvens e deixar que o sol desça. Não foi o que disse Jesus? Você pensa que Jesus não teve essas nuvens negras sobre ele? Teve sim. Teve nuvem negra sobre ele. Mas ele tinha consciência e sabia que o Pai nunca tinha abandonado ele. O Pai nunca tinha deixado ele. Veja em São João capítulo 16, o versículo 32 e 33. Eis que chega a hora e já se aproxima. Ele sabia. Será nuvens negras que estavam começando a vir. O céu estava se tornando todo. E estava começando a tampar o brilho do sol. O sol quase já não estava brilhando. E ele pressentiu isso pela sabedoria e a prudência. E ele disse, eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Amém. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então você vai ver que Deus, Ele nunca é mau para deixar um filho. Jamais Ele deixa um filho. Talvez é o diabo que pensa assim e fala assim para você. Vê? Ele diz que te ama. Olha aí a sua vida, olha a sua situação agora que você está passando, olha a condição sua. E quando ele está ali, lá de dentro sai assim, como disse, vá-te, Satanás. Jesus falou, ele era a própria palavra. Vai-te, Satanás, está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Ele viveu da própria palavra e ficou com a palavra. Você vai dizer bem assim, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor.
Sai do meu caminho, Satanás. Não é mesmo? Deus não te deixa só. Ele vai contigo. Vamos lá? O verso 42 ainda de São João 8. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus e não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. E o irmão Branham disse que quando Ele envia você, Ele vai com você. Ele não te deixa. Eu não estou só. É um hino que diz assim, não é mesmo? Eu não estou só. É isso? Deus está contigo. Essa mensagem, o anjo, como o anjo veio a mim e a sua comissão, Mombrana diz aqui a partir do parágrafo 193 ao 199, ele diz assim: agora, mas nós ficamos tão azedos com a teologia, ao ponto que não sabemos nada sobre o Espírito Santo. Se assegura em si próprio, em si mesmo, nos desejos, nos prazeres, porque é muito prazerosos, é físico, é carnal. E temos o nosso conhecimento intelectual, a nossa teologia e assim por diante. Espero que você me ame depois disto. Mas é isso. Quero dizer, Pentecostes também. Isso é correto. Só gritar, dançar, não quer dizer que você saiba algo sobre o Espírito. Ter uma vida parecida de crente não quer saber, não quer dizer isso. Nós precisamos ter uma experiência com Ele no Pentecoste. No Pentecoste. Nós devemos visitar Ele no Calvário. Nós devemos ter um encontro com Ele na sarça ardente. Nós devemos ver Ele face a face. Você ouvir, quando você for fazer uma coisa errada, Ele age rápido. Não faça isso. Ele não fica deixando o tempo passar, não. Ele diz, não faça isso. Você, para fazer, você tem que romper muitas placas de sinalização, como fez Balaão. Mas se você é um verdadeiro original, ele fala para você, não faça isso. Ainda que, às vezes até parece que você vai fazer uma coisa certa na sua psicologia. Parece que vai fazer uma coisa certa. Por quê? Porque você está reprovando aquilo. E quando você reprova aquilo por si mesmo, pelo seu próprio ímpeto, pela sua própria cólera, Deus não aceita isso. Não aceita. E quando você vai fazer, Ele diz, não faça isso. Volte. Você volta e vai embora. E você vai feliz porque você ouviu uma voz dizer, não faça isso. E aquela voz é do Papai Deus. E não tem uma coisa mais gostosa do que você ouvir a voz de Deus. A voz de Deus. Não ouvir outro dizer da voz de Deus, mas ouvir Deus falar com você. Aí depois você passa pelos mesmos casos, de novo, mais para frente, mesma coisa, os mesmos atos. Aí então você passa com vergonha daquilo e às vezes baixa a cabeça porque você lembra daquela voz que falou para você, não faça isso. Você fica com vergonha, baixa a cabeça e vai embora com vergonha. Lá na frente ele fala, agora volte e fala. Aí ele entra em cena. Volte e fala. Isso daí é ouvir a voz de Deus. Não é um sentimento, não é uma sensação, não é um arrepio, não é um grito, não é falar em línguas, é ver Deus falar com você. Aí você vai e fala. E quando você vai e fala, Ele põe na sua boca a sua palavra, e você fala e você volta, e quando você vem embora, Ele vai e diz assim, era isso que eu queria que você fizesse.
Então você se torna um homem diferente, um novo homem, uma nova mulher. É uma nova vida. Não é isso mesmo? É a verdade. Nunca vai dizer, o pastor disse que eu não devo fazer isso, então eu não vou fazer. Não, é a palavra que deve falar no seu coração. É o Espírito Santo que deve falar, é o Josué. Por isso ele disse, não é simplesmente só gritar, dançar, não quer dizer que você saiba algo sobre o Espírito. É contato pessoal. Aleluia. Como isso é gostoso. É contato pessoal, face a face. Isso é o que você precisa. Esse é o tipo de igreja que Deus está para levantar. É isso mesmo. Quando eles se ajuntam em unidade de poder, em espírito. Qualquer coisa, irmão, não me importa quem quer que seja com sua esposa, seja com seu marido, seja com seu filho, seja com sua filha, seja com seu namorado, seja com sua namorada, você tem que se agir como um verdadeiro estranho. Um verdadeiro estranho. Porque aquele que é estranho, que é o Josué, está em você. E você faz do jeitinho que ele faz. Eu não estou suposto a obedecer a voz de ninguém, a não ser a sua voz. Agora, se ele disse faça, faça. Você viu? Quando ele deu a promessa para Abraão, ele disse para Abraão: Abraão, tu terás filhos através de Sara. Por esse tempo de vida eu te visitarei. Sara riu lá, ele disse: por que Sara riu, Abraão? Eu não ri, ainda chamou Deus de mentiroso. Só não morreu porque estava em Abraão. Tá, a Sara com a sua petulância, né? A incredulidade, chegou e disse para Abraão: Abraão, nós já estamos velhos, o tempo já está saindo, acabou, e não tem jeito de cumprir aquela promessa. Vamos ajudar? Entra nas Agar aí, que é a nossa serva, é uma menina nova, e então ela trará um filho. E nós então levemos ao cumprimento da promessa. O que disse Abraão? De jeito nenhum. Deus não deu promessa através de Agar, deu promessa através de ti. E eu creio no que Deus disse. Ele é capaz de cumprir o que ele prometeu. E Deus olha, Deus não estava bem ali pertinho não, em outras palavras. Deus estava lá de olhando só aquele posicionamento de Sara e o de Abraão. Eu só quero ver agora como o meu servo vai atuar diante desse quadro, diante desse cenário, porque Sara expôs a sua boa ideia, e era até favorável para Abraão fisicamente, trazia até para ele uma determinada satisfação humana, prazer carnal. Abraão não foi nisto. Abraão não foi nisto. Ele disse: não, Deus não me disse através de Agar, ele me disse foi através de ti. Aí Deus viu que Abraão tomou aquela posição determinada, com toda a segurança e fé. Vai, Abraão, faça o que ela disse. Você sabe por quê? Deus já viu Sara pecando. Deus já viu Sara errada. Não que ela ia errar, ela já tinha errado só em conceber essa mente mundana nela e chegar a manifestar em suas palavras para Abraão. Não pensa que um espírito ele é vazio, ele vem com pensamentos errados.
E você deve, antes que você se manifeste em palavras, você deve rejeitar isto antes que aconteça. Não é mesmo? É o que acontece com muitos crentes, muitas sementes de Abraão, que às vezes não faz isso. Mas o Abraão fez. Não. E Deus diz, faça o que ela está mandando, Abraão. Porque eu também vou levantar uma nação brava, nojenta, uma nação ruim, irreconciliável. Por meio desse pensamento dela, para provar para ela o que é um pecado. Como ele fez com Eva. E veio um ismaelita, um renegado, indomável, selvagem. Deus continuou com a promessa com Abraão. Abraão continuou normalmente a sua palavra. Abraão não mudou nada. Ele continuou crendo na promessa firme. Velhinho e velhinha. Os dois. De repente Deus entra. Abraão tinha um contato com Deus. Ele teve um contato com Ele. Ei, irmãos, eu vou dizer a você a verdade. Quando você tem um contato com Deus face a face, nunca mais o diabo pode se andar com você. Nunca mais. Ele se referiu a isso. Ele me disse como um ministério compreendeu mal isso. E assegurou-me que o ministério tinha mal compreendido isso. E quando ele me disse sobre tudo isso, e como que Jesus fazia as coisas. Irmão Branco, põe reticência, mas você vai ver que ele vai dizer assim, como que Jesus fazia as coisas. Ele disse assim, eu disse, isso era o anjo falando com ele. O anjo estava falando com o irmão Brana. Desceu e estava falando essas palavras com o irmão Brana. E o irmão Brana perguntou para o anjo, eu disse, pois, e isto, essas coisas, o que acontece a mim? Falou para o anjo, fez a pergunta para o anjo estava conversando com ele. O irmão Brana disse que o seu anjo que acompanhava ele, pesava mais ou menos 93 libras. Ele deu até a estatura do anjo e o peso do anjo. 93 libras. E ele disse, e pois, e isto? Essas coisas que acontecem a mim. Aí o anjo disse para ele, e você vê, ele disse, isso multiplicará e ficar maior e maior. Maior e maior. Não só as boas coisas, mas as coisas ruins também. Maior e maior. E ele relatou a mim, dizendo-me, como Jesus o fez. Como Jesus o fez. Como ele veio à era e possuído com seu poder que podia saber de antemão coisas e dizer às mulheres a fonte e não dizia ser um curador. Dizia fazer aquelas coisas justamente como o Pai havia mostrado para ele. Jesus só tinha uma diferença do irmão Brana. Você sabe qual era a diferença? É o nascimento dele. O nascimento de Jesus foi diferente do nascimento do irmão Brana. O nascimento de Jesus foi o poder da palavra falada. Agora, do nascimento do irmão Brana, não, foi através de sexo. Isso aí muda tudo. Isso aí é que faz do irmão Brana o só profeta, um anjo profeta, um mensageiro de Deus, que diferencia Jesus de ser o Elohim, o próprio Deus feito carne. O Todo-Poderoso. Por isso é que ele é o Senhor Jesus Cristo. Você não pode chamar o irmão Brana de Senhor Jesus Cristo. Você tem que crer no irmão Brana como ele é, profeta, o vidente, um anjo mensageiro que Deus enviou para trazer a sua mensagem para nós. Porém, a unção, o ministério que o irmão Brana tinha era Jesus. Era Cristo mesmo, o anjo do pacto, o anjo da aliança. Aquele que colocou um pé na terra e o outro do outro lado no mar, na terra.
e tinha aquela coroa sobre ele, disse: o tempo está acabado, chegou ao fim. Esse anjo, ele é o ministério do irmão Brana. Ele é que estava falando com o irmão Brana. Entendeu? Era ele. E eu disse: pois, que tipo de espírito seria esse? O irmão Brana perguntou consigo mesmo: que tipo de espírito seria esse? Conversou com ele: que tipo de espírito seria esse? Ele era o Espírito Santo. Ele era o Espírito Santo. E então, algo aí aconteceu dentro de mim. Dentro de mim. Ele falando ainda com a presença do anjo. O anjo ainda estava ali com ele. E ele então disse: algo aconteceu dentro de mim. Percebi que a mesma coisa a que virei as costas era porque de Deus me trazer aqui. Esse me trazer aqui é vir ao mundo. Por que é que ele me trouxe aqui? Para quê? E você deve saber, como verdadeiro tributo de Deus, os pensamentos. Não foi para você ser fazendeiro, doutor em divindade, juiz, advogado. Não, ele trouxe aqui para você expressar e manifestar o que ele é. Os seus atributos. Quando nós chegamos a este lugar de alma, de espírito, Deus faz presente a você. Mas enquanto estamos olhando para o mundo e para as coisas, e pensa nisso, e pensa naquilo, e naquilo outro, Deus não pode operar. Esse crentinho que só está pensando nas coisas carnais, nas coisas materiais, deixa isso de lado. Diga sim ao primeiro reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas, se Ele quiser acrescentar, eu aceito. Porque senão você vai cometer um erro, como comete sempre. E eu compreendi que era justamente como aqueles fariseus nos dias passados. Vocês não compreenderam Jesus, porque eles faziam essas coisas natural. Eram as coisas materiais. Eles tinham os olhos nas coisas natural, era naquilo da lei, e etc, etc. Tudo isso era natural. Eles não puderam compreender. Eles tinham mal interpretado a Escritura para mim. O irmão Brano estava dizendo que ele estava vendo a maneira deles, que eles interpretaram a palavra lá, era mal para o irmão Brano. Era mal para ele. A forma que eles interpretaram. E assim, aquele tempo em diante, tomei a minha própria interpretação e disse o que o Espírito Santo disse. E eu lhe disse que eu iria obedecer. Obedecer o que o Espírito Santo estava falando. O que o anjo estava falando. Quando ele disse, eu iria, ele então disse para mim, eu estarei com você. Irmãos. E o anjo entrou na luz de novo e começou a vir girando e girando e girando e girando e girando, e volta de seus pés, desse jeito, e subiu na luz e saiu da casa. E eu voltei para casa uma pessoa nova. Aleluia! Que coisa boa. Por isso que eu falo, o encontro com Deus face a face, você sabe, é diferente de uma sensação, de uma emoção. Você tem que ter uma experiência individual com Ele, não é mesmo? Individual com Ele. Para que Ele então possa falar a você de uma forma perfeita e correta. Correto? Prova da sua ressurreição.
Prova da sua ressurreição. Por isso que você vê hoje as pessoas ficam muito baseadas em si própria, em si mesmo, de si mesmo. Qualquer coisinha para ela é uma barreira para servir a Deus. E o diabo sabe disso. E ele levanta aquilo para te impedir. Mas quando você chega num lugar como esse, não. O que vale a vida sua aqui? A sua vida é Cristo. Se Cristo sair de você, você acabou. Davi disse, a tua benignidade é melhor para mim mais do que a vida. Essa é a maneira que nós devemos ser, quando nós olhamos assim, irmãos. Não tem capetas e demônios do inferno que pode fazer com que você se afaste de Deus. Porque você passa a compreender que você não é nada. A primeira coisa que você tem que fazer é vir no nome do Senhor Jesus e aceitar Ele gostosamente. Fazer uma rededicação. Eu obedecerei. Essa mensagem, prova da sua ressurreição, parágrafo 67 ao 71. Ele diz bem assim: o homem, na sua própria maneira de pensar, para começar, está errado. Está errado. Ele é um estranho para Deus. Ele está cortado. Ele está cortado. Sem esperança. Sem Deus. Sem misericórdia. A única coisa que ele pode fazer é vir aceitar a Cristo. E então o Espírito Santo chega e a mente que estava em Cristo está em você. Aí está. Jesus disse: o Pai que me enviou está comigo. Que coisa, que declaração, diz o profeta, que palavra. O Pai que me enviou vem comigo. Deus não deixa um filho só. Ele ampara aquele filho, ele guarda. Jesus sabia, eu não estou só, o Pai está comigo. É através dele que eu venço esses demônios, venço tudo. É através dele, é ele em mim, não é eu. Ele disse, o filho por si mesmo não pode fazer nada. Ele é um corpo físico. Mas, assim como o pai faz, e o pai mostra ao filho, e o filho faz igualmente. Esta é a obediência que temos que ter. Ouça, e como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ele não apenas te envia, mas ele vai contigo, como ele fez com Josué. Ele vai contigo. Estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. Tudo que estava em Deus foi derramado em Cristo, e tudo que estava em Cristo foi esvaziado no crente, a igreja. Que crente é esse, hein? Esse é o crente da Bíblia. É o crente da palavra. Porque o próprio Espírito Santo vivifica a palavra na sua vida. Não é mesmo? Deus está contigo. Eis que estarei sempre convosco, mesmo até o fim do mundo. Essa é a declaração da palavra de Deus. Isso é o que a Bíblia diz, e isso é o que eu creio. Você crê? Se tivéssemos que ficar sozinhos, pastor abandona, parente abandona, igreja abandona, tudo abandona. Olha, ele disse, aí se tivéssemos que ficar sozinho, ficaríamos. Pois é a palavra de Deus. Mas eu estou aqui numa palestra na igreja, é para ensinar. Não que eu estou reprovando ninguém, eu estou só advertindo, ensinando e redarguindo. Isto é a verdade, e eu sou digno também disto. Entende? Mas é o que eu digo a vocês. Uma moça, um rapaz, não. Nunca deve ir lá fora
tentar ganhar alguém para Jesus, para ganhar ele para ela, ou para ele. Isso é errado. Isso é errado. Deus nunca provou isso e nunca provará. Contudo, Ele te abençoará. Mas nem só porque Ele te abençoa é um sinal de aprovação. De jeito nenhum. Porque nem todo céu límpido é um sinal do amor divino. Como também nem todo céu tornado em nuvens negras é um sinal de reprovação. O amor de Deus é através da eleição. É um amor eletivo. Isto é a verdade. Mas a verdadeira eficácia da palavra é esta: a luz não tem comunhão com as trevas, e as trevas não têm comunhão com a luz. Um filho de Deus não tem comunhão com o filho de Belial. O filho de Belial não tem comunhão com o filho de Deus. Isto é a verdade. Esta é a palavra de Deus. Todo verdadeiro filho e filha de Deus, ele fica com a palavra. Cada homem que já chegou a algum lugar teve que ficar sozinho, somente em suas convicções. É o que Deus faz. Tem pastor que disse assim, diretamente, ele falou para mim, mas disse: eu não visito nenhuma igreja de um pastor que não me visita. Eu sabia que ele estava falando para mim. Eu disse, e o que me importa? Eu pensei comigo, que me importa você me visitar ou não me visitar? Que diferença faz? O importante é que Deus está comigo e permanece comigo, é isso que me importa. Eu estou muito preocupado com visita de alguém? Não, eu não quero nem que Deus me visite, eu quero que Deus venha para ficar, que morar, e para Ele ficar eu tenho que obedecer a sua palavra. Não é mesmo? É isso que nós temos que fazer. Esse negócio de estar visitando um, visitando outro, mano, é o pastor indo para a igreja de outro pastor, nem para na igreja dele. É só na igreja dos outros pastores. Membro sai da sua igreja, vai para outra igreja, e fica aquela lambança toda. Isso é adultério espiritual. Isso é adultério espiritual. Correto? Você é membro daquela igreja, aquele pastor é o fulano de tal, fique lá, permanece lá. Se um dia ele permitir que você saia, vá. Se ele não permitir, fique lá. Não fica batendo perna, não. Isso é errado. É do jeito do marido e a mulher. No físico, no lado natural. Se o marido não permite, a mulher fica calada. E no lado espiritual é o pastor. Se o pastor não permite, a melhor coisa é que você fique atrás do seu pastor. Não vai fazer grupinho, não. Fique ao lado do seu pastor. Entendeu o que eu digo? Isso é verdade. Então veja, apenas um que andará contigo. E esse é aquele que fez a declaração. O Senhor Jesus, é Ele quem trilhará o vale contigo. Aleluia! Ele passará por cada trecho com arbustos espinhosos e subirá cada montanha ao seu lado. Obedeça a sua voz. Fique com a palavra. Não se ausenteis da palavra de Deus por nada. Pior desgraça que houve para Israel foi se ausentar da palavra de Deus. Foi se afastar do lugar que Deus deu para eles. Porque, na verdade, a terra prometida é deles. E disse, vocês permanecem aqui, seja com abundância, com escassez, seja com fome, ou seja com todo o alimento na mesa, com seca, com chuva, mas não sai daqui. Fique aqui.
É Ele falando conosco, não é mesmo? E quando nós fazemos isso com amor divino. E o amor divino é o maior equipamento que Deus dá para aquele que é seu. Somos capacitado e armado por a palavra. Obediência. O amor divino é a maior arma que Deus capacita um filho para a sua luta, a sua batalha do seu dia a dia. É o amor divino, não é mesmo? Deixa eu voltar a uma escritura aqui, na primeira carta de João. Primeira carta de João. Vamos ver o que disse João? Você deveria, né? Deve. Presta muita atenção. E ponha em prática na palavra de Deus. Primeira carta de João, capítulo 3. A partir do verso 7 ao 11. Ele disse bem assim. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Você viu aí? Essa semente chama-se eleição. Tudo que nos tem sustentado, irmãos, é essa semente, a predestinação. Ela é uma semente predestinada. Ela está ali dentro de você e você não sabia. E você andava aqui sem nenhuma mínima esperança de salvação, mas ela estava lá por predestinação. De repente surgiu, ela veio à tona e se manifestou. Correto? E aí você nasceu de novo, porque aquela semente começou a brotar, germinar, e crescer e produzir o fruto. E o fruto é esse que ele está falando aqui, nessa escritura no verso 7. O verso 7. É isso o fruto. Você entendeu? Então vejam bem. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Amém? Não é uma justiça física, não. Não é uma justiça mundana, não. É a justiça do Espírito Santo que habita em você. É o amor divino. Você sabe que o amor divino é uma graça que Deus nos tem concedido, que nós não merecíamos. E Ele nos concedeu. E por ser esta verdade, a palavra é uma lei que vem da fé de Deus, do Espírito Santo que Ele nos deu, que projeta esse amor divino. Então isso se expressa através de uma justiça, em fazer o que é correto. Obediência. Porque ele disse, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, e que nos amemos uns aos outros. Obediência. Então você vai ver que quando aquele homem levantou contra o irmão Brana, para poder destruir o irmão Brana, ele não sabia quem ele estava enfrentando. Ele pensava que estava enfrentando um homem como qualquer outro homem. Mas não sabia que ali estava um pacote completamente guardado e protegido, chamado amor divino. Ele não sabia disso. Esse que é um perigo das pessoas procurar, às vezes, tentar
enquadrar a outra pessoa simplesmente através da aparência. Esse homem estava tão possesso do diabo que ele não pôde ver, ele estava cegado. E ali estava completamente Deus. Não era William Branham, era Deus. Era o amor divino em William Branham. E eu vou ler isso aqui. O William Branham diz aqui na mensagem de amor. Parágrafo 54 até o 60. E agora é melhor você não estar apenas brincando. Brincando com coisa séria. Isso daqui é coisa séria. Essa reunião que nós temos aqui é séria. Isso é séria. Cada palavra que nós estamos ouvindo aqui é séria. Você entendeu? Isso não é para ser acentuado assim, sabe? Se eu não for hoje, eu vou amanhã, vou depois e tal, tal. Porque é a mesma coisa. Não. Não é assim não. Isso é sério. Veja, é melhor você saber a respeito do que você está falando. E com os feiticeiros na África, os homens do voodoo na Índia, estes te desafiaram. Mas se você realmente o ama, não fique com medo. Não fique com medo. Ele disse: eu estarei contigo. Amém? Esse é o meu tema nessa manhã. Eu estarei contigo. Para que ter medo? Ou eu nunca vi isso falhar. E isso não falhará. Se tão somente nós fizermos certíssimo. Então o homem chegou bem perto de mim. E o povo simplesmente silenciou todos. E ele se atraiu grosseiramente e cuspiu em toda a minha face. Meu Deus. Nesse momento é que eu digo: Jesus, nos ajude. Cuspiu em toda a minha face. E ele disse: sua cobra rastejante. Veja como o diabo é impetuoso, né? Eu vou mostrar quando você é servo de Deus. Eu vou te jogar bem lá no meio daquele auditório. E ele era bem capaz de cumprir com a sua ameaça. Mas ele não conhecia Deus. Esse que é o problema hoje, é que nós às vezes não chegamos a este lugar de saber que aqueles indivíduos não conhecem a Deus. E nós devemos saber disso, irmãos. Porque quando nós vemos uma pessoa agir assim, dessa maneira, então nós temos que saber, ele não conhece a Deus. Se ele conhecesse, ele não fazia assim. Aí é a hora de você ter pena dele e ter misericórdia por ele. Não é mesmo, irmão? É isso. Correto? E aquela era a coisa principal. Eu continuei bem quieto. Não disse nada. Mombrano não disse nada. Deus não entrou em cena ainda, né? Ele não disse nada. O meu coração estava partido por ele. O amor divino. E agora, você simplesmente não pode imaginar o que é aquilo. E aquilo tem que ser real. E as pessoas têm visto tanta simulação do amor, até ficarem enojados e cansados disso. Seja o que for, o que você for, se você é um cristão, seja um. A graça de Deus te fará um. E o homem chegou mais perto de mim e eu senti amor por ele. Ó Deus, ajude-nos. Ter o mesmo espírito que estava no William Branham. Ser o verdadeiro Josué. Ele não disse: eu vou te dar uns tapas. Não. Ele disse: eu senti amor por ele. Porque eu sabia que ele não tinha intenção de fazer aquilo.
Era um diabo que tinha possuído ele. Era um demônio. E eu pensei, é o diabo que faz aquele homem fazer aquilo. Ele é um homem que amaria a sua família, como eu amo a minha. Ele gostaria de comer, beber, ter companheirismo. Mas a coisa é porque o diabo se apossou dele. Ele é um ser humano, do mesmo modo que eu sou. Esses tipos de pensamentos. E você não pode fazer aquilo a não ser que Deus faça por você. E quando ele se aproximou de mim, ele levantou para trás, ele levantou para trás os seus braços, e ele disse: eu simplesmente vou te nocautear no meio desse editório e quebrar cada osso desse velho, pequeno, frágil corpo seu. Imagino, esse homem ele era lutador, e além de lutador ainda, possesso de um demônio. Imagine. E eu não abri a minha boca, eu não disse uma palavra. Mas então, de repente, algo começou a falar. E o Espírito Santo começou a falar e disse: por que você desafia o Espírito de Deus nesta noite? Você se prostrará aos seus pés. E ali estavam os dois, a ameaça e o profeta, e a profecia. A ameaça e a profecia. E ele disse, Mombrana fala profecia, porque na verdade Deus mostrou para o Mombrana isso bem antes. Ele disse, vejam bem, ele disse: eu vou te nocautear no meio do auditório. E o Espírito de Deus disse: você se prostrará aos meus pés. E ele disse: eu te mostrarei aos pés de quem eu vou cair. Agora, quem era que o Espírito Santo estava falando através de quem? É do irmão Brana. Ali era Deus falando através do irmão Brana. Você prostrará diante de meus pés. Era o Espírito Santo falando. Entendeu? E ele disse: eu te mostrarei aos pés de quem vou cair. E ele levou para trás os seus braços para me acertar, e mesmo assim não havia nenhum medo. Lembrando disso, nenhum medo. E eu não estava ali porque eu queria ser visto, eu estava ali com uma condição de Deus para completar. E quando ele começou a atacar, algo apareceu. Ele disse: Satanás, deixe o homem. E quando isso foi dito, seus grandes olhos pareciam sair para fora dos seus dentes totalmente cerrados, e ele se virou e caiu sobre os meus pés, até os policiais chegarem para tirá-lo, rolando dali. O que foi aquilo? Amor. Amor. O amor conquistará o maior inimigo que existe na face da terra. É o amor, apenas. E isso é o que nós temos nesta manhã. É a verdade? Você crê que você tem esse amor divino? Então vamos deixar que ele aja e não nós agirmos de hoje em diante. Amém? Deus continue nos abençoando. Isto é a verdade. Nós vamos cantar o hino e nós encerraremos. Vamos cantar o 115? Guarda o contacto.
Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador, e a dor do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixe que o Espírito plante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo o mal vencer? Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia, amém? Deus nos ajude a manter esse contato, né? Ou contato com Ele. Você sabe o que faz isso? Com Ele constantemente? Obediência à sua palavra. Te conserva em contato com Ele toda a vida, para todo momento difícil. Obediência à palavra. Com as nossas cabeças inclinadas, precioso Pai Celestial, leve-nos em paz, desperte-nos e nos protejam neste dia. Guarda-nos de todos os males deste dia e preserva-nos as nossas vidas para a tua aparição, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Abençoe o outro no nome do Senhor Jesus Cristo e estamos terminados. Amém. Que peixinho de glória para nós há de ser.
prazer.